Como não surtar nesse mundo, né? Quem não Como surtou, não tá surtar? surtado. Eu tô pensando em fazer um canal de música de relaxamento. Aí só baixa umas músicas de relaxamento lá, põe umas imagens bonitas e pá. Quem não surtou, tá surtando. Meu Deus, hoje eu não vou gravar, não. Fala, galera! Batatas terapêuticas e psicanalistas. Estamos de volta com o seu programa semanal. Nós somos o Batata Cast. É isso mesmo, eu sou o Constan, jornalista e humorista. Eu estou aqui com os meus amigos. Tá desligado seu microfone. Pronto, para de rir aí que eu vou falar, mano. Fala, galera, eu sou o Bruno, eu sou historiador e consultor de inovação. Estamos aqui para discutir mais sobre coisas da vida e aí com uma especialista, né, que torna esse programa especial. Fala, galera, sou o Leonardo, professor de História e Sociologia, mais uma vez com vocês. E é isso aí. Muito obrigado pelo convite. Tô adorando estar aqui com vocês nesse papo. Vamos falar sobre o que for aí. Bom, como a Jéssica mesmo já falou, nós temos uma presença ilustre no nosso programa de hoje, que é a Jéssica Caçador, que ela é psicóloga e psicanalista. Talvez vocês já tenham visto ela pela internet aí, porque ela já viralizou, ela estava me contando aqui, inclusive xingando coaches quânticos, o que a gente apreciou muito. É o tipo de gente que a gente xinga aqui também. Mas, sem mais delongas, vamos começar o programa de hoje. E o tema de hoje, inclusive, foi a própria Jéssica que escolheu o nome. Olha aí, rufem os tambores. Quem não surtou, tá surtado. É isso mesmo, nós estamos falando sobre a quarentena, que provavelmente, se você não mora em Plutão, você também está de quarentena. Bom, Jéssica, você acha que nesse meio tempo aí, já faz o quê? Uns 5 meses que a gente está de quarentena? 5 Muitas pessoas já surtaram, voltaram. O que você tem aconselhado para as pessoas, assim? Olha, o que eu tenho observado, né? Eu trabalho com a clínica, escuto muitas pessoas, muitos jovens em maioria, né? E o que eu observo é que o surto, ele vem, né? Ou ele vem a conta-gotas, ou ele vem a cavalo, assim. Teve gente que surtou já nas primeiras semanas de quarentena, já começa a entrar naquela coisa, o mundo vai acabar, meu Deus, como é que vai ser quando voltar? E já começa a fritar, né? Desde... mal começou a quarentena, já tá fritando de como vai ser quando voltar. E tem gente que tá surtando agora, assim, depois de 5 meses, bateu, assim, a consciência de que estamos em isolamento, o mundo acabou, estamos num novo mundo, né? E aí vem todas aquelas coisas de um novo normal, que eu duvido um pouco que exista um normal, né? Sempre duvidei. Ainda mais agora, eu acho que novos normais, vários normais vão aparecer aí. Um para cada nicho, um para cada área. Surtado pode ser deprimido, surtado é com raiva, surtado é matando cachorro a grito, surtado cabe tudo. Assim, como é que eu sei que eu tô surtando? Tem de tudo, né? Mas assim, não é todo mundo que tá surtando, não. Eu acho que eu qualifico aqui o surto, chamando, né, humoradamente de surto, mas qualquer tipo de episódio maníaco, né, onde a pessoa fique querendo comer a casa toda, né, come toda a despensa, ou fica obsessivo com limpeza, com organização. Tem as pessoas que vão para o outro extremo, que param de comer tudo, não arrumam nada, não tomam banho. E tem gente que tá vivendo a vida assim, nossa, dando graças a Deus que está em isolamento, né? Tem gente que tá assim, por incrível que pareça, aproveitando, curtindo esse momento de estar na bolha, né? Mas eu acho que, no geral, assim, muitas pessoas têm ficado um pouco desesperadas com isso, de estar isolado ou sozinho, né? A maioria das pessoas que eu atendo moram sozinhas, ou moram com um companheiro ou companheira, ou ficam naquele mal-estar junto com todo mundo em casa, saem uns arranca-rabo, né? Umas coisas assim. Típico, porque antes, se você saía para trabalhar e voltava só para dormir, ficava só de final de semana e olha lá, dessa vez você tá preso, né, com todo mundo dentro da casa. Se você mora sozinho, tá tendo a chance de se conhecer mais de perto, porque acredito que a gente, quando tava na rotina antiga, pré-isolamento, a gente tinha muitas distrações, né, então saía para ir comer um lanche, para um barzinho, para um cinema, uma balada, não sei. E agora tá tendo que ficar em casa com as séries, os livros, as músicas e consigo mesmo, né? Com os próprios fantasmas, assim, habitando a casa. E aí quem mora com mais alguém ou alguéns,
tá convivendo a própria pessoa, os fantasmas e os fantasmas alheios, né? Tá tipo um Big Brother sem eliminação, né? Exatamente, um Big Brother sem paredão. E eu tava ouvindo o podcast que você gravou recentemente, Jéssica, entre o trágico e o cômico, é isso mesmo? Com o Guilherme. E eu tava vendo que você falou sobre humor, né? Vocês estavam falando sobre como o humor pode ser uma maneira de ajudar a levar a vida, a desvencilhar dos problemas do cotidiano e tal. Então, você acha que o humor pode ser uma válvula de escape em um momento como esse, para a pessoa não surtar, para a pessoa se manter a cabeça arejada, mais ou menos assim? Sem sombra de dúvidas. Ainda mais diante do cenário, né? Que eu não sei como vocês estão levando isso, mas a minha estratégia para manter minha saúde mental, para não surtar uma vez por semana, é eleger um dia, assim, para acompanhar as notícias. Então, eu não fico vendo notícia todos os dias, porque não dá, né? A gente precisa se alienar em alguma medida para conseguir viver operante, né? Para conseguir fazer comida, limpar a casa, enfim, manter a rotina de alguma maneira. Mas eu acredito que o humor é um recurso, assim. A criança tem a brincadeira, tem os jogos e tal. E acho que o adulto tem o humor, né? Porque a brincadeira está para a criança, assim como o humor está para o adulto. Eu fui na minha psiquiatra e ela falou que, se você puder comentar isso, ela falou que tá aumentando a dosagem de remédio de todo mundo. Ela falou assim, não tô tirando remédio de ninguém, eu tô só aumentando a dosagem. Você acha que as pessoas estão, tipo, se drogando mais, assim? Sejam drogas lícitas ou ilícitas e tal. Fazendo um complemento, o consumo de bebida alcoólica também aumentou gradualmente, né, nessa quarentena aqui no Brasil. Subiu. Sobre o uso de substâncias, a humanidade, o ser humano gosta de chapação, né? Isso é fato, assim, desde o ópio lá nas antiguidades até hoje em dia, algumas drogas umas mais leves, outras não. O que eu vejo, assim, é que as pessoas estão querendo parar de tomar medicação. Pelo menos as pessoas que eu acompanho na minha clínica, né? Se antes elas chegavam com altas dosagens de medicação, conforme começa um tratamento e vê que é possível uma vida menos medicada, começam a apostar nisso. Mas sempre tem pessoas que precisam da medicação, né? Porque senão não dorme, não fica disfuncional mesmo. Tem pessoas que têm uma crise de pânico a cada meia hora, com aquela sensação de sufocamento, né? De tremor, de blackout. Não sei se vocês já tiveram. É algo bem comum, assim, é um sintoma bem recorrente. Essas pessoas precisam de uma medicação porque realmente disfuncionaliza, né? Mas no geral, eu vejo uma tendência a diminuir, assim, a medicação. E assim, você falou em ser funcional, né? Mas é complicado definir esse funcional. Sim. Nessa quarentena, né? Eu tenho, sei lá, uns 10 grupos com aluno, mais a coordenação, e eles mandam mensagem toda hora, assim, eu me sinto meio abusado, sabe, assim, pelo meu trabalho. E isso me gera raiva. E aí eu tomo remédio pra ficar mais calmo, pra não mandar tudo a merda, assim. Então o meu funcional, eu tô surtado, assim. E como é que tá sendo pra vocês, professores? Porque eu acredito que a maior ferramenta, assim, do ensino é a interação, né? Interação direta, assim. Como é que tá sendo isso, de estar à distância, falando, né? No começo foi muito esquisito falar pra câmera, assim, sabe? Mas aquela coisa, a gente se adapta e se acostuma a tudo. Eu acho que agora já tá mais fácil. Sabe que no começo eu também estranhei um pouco, mas depois eu falei, nossa, que gostoso trabalhar de pijama, né? Colocar uma calça de pijama, ficar de meia. Eu sinto que é ruim, mas ao mesmo tempo eu não queria voltar pra vida antiga. Eu acho que tem muita gente que tá nessa situação também, assim. Tipo, eu não tô gostando do que tá acontecendo, mas eu também não quero voltar pra vida antiga. Uma coisa, quando a gente fala de saúde mental, né, fala muito em equilíbrio, né? E essa definição de equilíbrio é muito complicada, é difícil de entender, né? O que seria o equilíbrio, né? Como é que a gente atinge esse equilíbrio e tal? E não sei, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Então, equilíbrio é uma definição bem abstrata, eu diria, né? Porque cada um vai ter o seu equilíbrio, né? Se cada um é composto de extremos distintos, cada um vai ter que encontrar o seu. E é por isso que é tão difícil a gente dar dicas, assim, ou entregar um mapa, assim, do tesouro
como os coachings prometem, né? Acabam prometendo um pouco isso. Eu, como psicóloga e psicanalista, não acredito muito nessa história do equilíbrio. Eu acho que tem dias e dias, a gente precisa saber lidar com os nossos rompantes, né? Com os nossos momentos de tédio, que inclusive é uma crítica que eu faço, né? Eu acho que a gente vive tão cheio de estímulo a todo tempo, né? Se não é uma música, é uma série, se não é uma série, é um filme, se não é um filme, é um vídeo, se não é um vídeo, é um podcast, se não é um podcast, é o celular, é o Instagram, nos stories. Então, a gente está sempre sendo tão bombardeado que a gente não consegue parar, olhar a janela e... Sabe quando você está viajando e você fica olhando a paisagem, assim, você desliga e fica olhando a paisagem? A gente não tem mais esses momentos de contemplação, né? E isso é uma das coisas que desfuncionaliza a nossa fantasia, a nossa imaginação, que é tão importante para a nossa vida, né? Para a gente planejar, para a gente criar, né? Sonhar, para a gente desejar coisas e, enfim. Tem um livro muito legal, já vou fazer uma recomendação aqui. É um livro super curtinho, fácil, gostoso de ler. Chama A Sociedade do Cansaço. O autor eu não estou lembrada agora porque é um nome muito difícil. É o Shin Jong-jun, é uma coisa assim, eu esqueci. É coreano, nome, né? Não sei se é coreano. Mas é um livro muito legal. Ele fala sobre isso, né? Sobre a nossa incapacidade para lidar com o tédio, nossa incapacidade de contemplar a vida e nosso culto ao cansaço, né? Não sei se vocês reparam nisso, mas parece que rola uma romantização, assim, da exaustão, né? Tá todo mundo exausto. Eu me incluo nessa também, não tô me tirando do pacote. Acho que é um traço da nossa contemporaneidade, da vida que a gente leva hoje. Mas a questão que fica é por que a gente chega nisso e como é que a gente sai disso, né? Como é que a gente dá passos para sair um pouco disso. E talvez esse momento de quarentena, de isolamento, seja um momento onde as pessoas estão refletindo e falando, putz, não quero voltar para aquilo que era, sabe? Tava horrível. E a gente foi se dar conta agora que a gente parou, né? Acho que os nossos heróis, né, são essas pessoas. A gente criou esses heróis que trabalham muito e que produzem demais. E aquelas histórias de que, tipo, estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles dormem, trabalhe mais ainda enquanto eles dormem, e sabe, aquela loucura toda. E tem um burnout, né? E tem um burnout, e viva surtado. Então, é esquisito, né, porque a gente pensa assim, como não surtar na quarentena, que seria um momento, assim, de tá meio que fazendo nada, e enquanto a gente tá na loucura, que a gente deveria estar surtado, ou que a gente está surtado, a gente não se dá conta de que a gente vive surtado. Sei lá, acho que o surto se tornou o modus operandi, talvez, será? Acho que a gente vive numa pegada bem ansiogênica, assim, né, hoje em dia. Difícil a gente parar. Vocês podem fazer o teste, assim, para em casa, de frente para uma parede, igual ensinam os budistas a meditar, e tenta ficar 3 minutos, assim, só de olho fechado. Você vai ver que daqui a pouco você vai ter um ciricutico, assim, não quer ficar ali, quer levantar, né? É difícil meditar, inclusive, né? Eu gosto muito dessas práticas, acho interessante, mas confesso que também não tenho disciplina. Mas dizem que você pode meditar na hora ali que você tá indo dormir, né, e tal. Eu ia falar isso, que eu acho que é o único momento que eu tenho um pouco de paz, assim, tranquilidade na minha mente, que inclusive é o momento que vem as minhas ideias, geralmente, aqui pro programa ou para outras coisas que eu crio por fora e tal, que eu faço roteiro. Geralmente eu tenho ideias na hora que eu vou, que é a hora que você se desliga de tudo, né? E antes a gente tinha costume de se desligar mais das coisas, como você disse, mas é todo momento. Por exemplo, eu vou tomar banho, eu coloco ou um podcast ou uma música no Spotify, ou senão até coloco no box ali o celular, fico vendo um vídeo no YouTube. Inclusive já perdi um celular por isso. Eu me cobro, acaba me cobrando também. Nossa, o que eu tô aprendendo de novo? Que é uma cobrança interessante, acho que até certo ponto, né? Mas quando ela exagera, aí acontece isso que vocês falaram. Só emendando aqui, era a respeito desses momentos de contemplação, né? E quando eu penso na imagem, né, da contemplação, eu imagino uma pessoa solitária, né, tipo, olhando para uma paisagem, enfim. E um outro aspecto também que
se fala muito que é muito importante para o ser humano é ter relações sociais, né? Estar inserido dentro de um contexto social, tal. Você está falando agora um pouco, né, dessa coisa de contemplação, que eu imagino uma coisa mais individual, solitária. Como é que é isso, assim? Tipo, as duas coisas são importantes? Como é que você pensa isso? Eu vejo que o ser humano, a gente se constitui no grupo, né? A gente se constitui no laço com os outros, com os nossos pares. A gente não é totalmente independente e autossuficiente. Interessante que você imaginou esse momento de contemplação como um momento mais a sós, porque acho que é isso, né? Acho que é disso que se trata. Quando a gente para contemplar a vida, a gente está assumindo que a gente está sozinho também, né? Porque isso é de fato, cada um está sozinho na sua própria cabeça, né? No seu próprio corpo. A gente é solitário, assim, nesse sentido. Estar com o outro traz esse bálsamo, né? Traz esse alívio para essa solidão que é estrutural, né? A vida é essa jornada solitária. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Como está sendo essa experiência de fazer terapia por videochamada e tal? Você acha que mudou muito o modus operandi ou você está conseguindo manter mais ou menos a mesma coisa? Olha, eu tinha muito preconceito, sabe, com terapia via videochamada por conta da oferta que era feita, né? Se ofertava muito assim, faça terapia no conforto da sua casa, não perca tempo no trânsito, né? Eu achava isso um pouco problemático, porque eu pensava, fazer terapia não pode ser nada confortável, né? Se a pessoa tiver que trazer assuntos horríveis, assim, para serem tratados, não vai ser confortável nem na casa, nem no spa, nem no consultório. E por isso eu achava que era problemático, que nunca daria certo. E aí, conforme veio a quarentena, a necessidade bateu na porta, e eu falei, bom, vamos lá, vamos ver como é que vai ser isso. E eu me surpreendi muito positivamente, sabia? Eu acho que depois que eu comecei a atender à distância outros pacientes, teve um desdobramento bem interessante, pacientes que eram muito tímidos, assim, que tinham alguma dificuldade com a presença física, né? E começaram a falar mais, começaram a associar mais. Eu mesma, na minha própria análise, trouxe outras coisas que não trazia antes. Nesse sentido, está sendo bem interessante. Com relação aos divórcios, a gente tem uma teoria de que é porque os casais, na realidade, eles não têm muito contato um com o outro nesse mundo moderno e agora eles estão tendo que ter esse contato. O que você acha disso? Não sei se vocês observam casais que são assim, mas pelo menos eu no meu círculo assim observava muitos casais que estavam juntos por conveniência, né, para fazer aquele casalzinho no Instagram e tal. Acho que esses acabaram, né, se desmanchando porque apertou ali, né, o calo, mas também vi o outro oposto também, né? De pessoas se unindo mais, assim, amizades se fortalecendo. Eu acho estranho esse dado de que o divórcio aumentou, porque eu acho tão cedo pra afirmar isso, sabe? Eu acho que é uma daquelas coisas assim que alguém falou e faz sentido e a gente meio que abraçou. Porque é pouco tempo, assim, pra você, sem contar que tá tudo meio parado, assim, sabe? Pra você já ter tido, assim, esse processo de divórcio, tá ligado? Tipo, o pessoal ir lá no cartório e assinar o divórcio. Não é pouco tempo pra isso, assim? A gente tá em 5 meses de quarentena. Mas sabe o que eu penso também? Eu acho que quando a questão já vem se arrastando, eu vejo isso com a terapia. Muita gente começou a fazer terapia agora na quarentena. Muita gente mesmo. Mas eu vejo que não foi a quarentena. A quarentena foi a gota que faltava, na verdade, né? O problema já vinha se arrastando já. Eu acho que com esses casais pode ser que seja mais ou menos a mesma coisa, assim. E também 5 meses confinado, não há amor que dure também, né, gente? Vamos... Falando em consumo, né, de substâncias, né, na quarentena. Eu acho que eu não sou um fumante habitual, como eu moro sozinho e tal, eu acho que aumentei o consumo de cigarro, porque talvez tenha até um pouco a ver com isso que a Jéssica falou, de você tem que estar sempre fazendo alguma coisa, né? Então, até para você parar e quiser ficar de boas, para mim, pelo menos, o cigarro é uma coisa que... Ajuda, né? Ajuda, Ô Jéssica, eu ouvi você falar sobre essa questão das soluções fáceis, né, que os coaches vendem, que eu acho que isso deve ter atrapalhado os psicólogos sérios no mercado de trabalho. Muita gente não quer fazer 1 ano, 2 anos ou sei lá quanto tempo de terapia, mas o cara vende ali 1 mês ali de algo simples
e engana a pessoa e a pessoa acaba não procurando um tratamento sério, né? É complicado porque os psicólogos, quando vão falar a real, já falam assim, ó, meu amigo, não vai ser fácil, tá? Não são flores, tem muita pedra no caminho, mas pode ser que alguma coisa alivia aí. Então a própria ferramenta que a gente tem para acabar fazendo a propaganda do serviço já também não é muito otimista, né? Tanto que eu costumo bater bastante nessa tecla de que a gente não dá garantias, porque o sujeito vai entrar com a parte dele, a gente vai entrar com a nossa, mas assim, depende também da inventividade da pessoa, né? A pessoa vai ter que ser capaz de criar soluções que funcionem para ela. Mas a parte boa disso tudo, eu não sei se vocês fazem terapia ou já fizeram, o ser humano sabe o que é bom para ele, né? A gente sabe o que é bom pra gente. É que muitas vezes a gente não consegue arrumar maneiras de começar a fazer essas coisas, né? De transformar essas coisas que são boas. Então, não raro eu recebo pessoas falando assim, então, eu sei que eu tenho que fazer isso, eu sei que eu tenho que deixar de fazer isso, mas eu não consigo fazer. O que está acontecendo? Olha só, esse é o problema de estar alienado na própria linguagem, né? Porque a gente acha que tá ali tudo a postos, mas não é bem assim. A gente tem ganhos, né? A gente tem ganhos nos desprazeres da vida também. A gente curte uma fossa. Isso é natural e é humano, né? Mas se isso desfuncionaliza a pessoa, leva a pessoa a sofrimento, se colocar em situações de humilhação, de vulnerabilidade, de sobrecarga, isso tem que ser visto, né? Porque até onde que isso pode levar a pessoa, né? Quando eu escrevia para esse grupo, para esses fóruns, né, eu via muita gente zoando os coachings e muitos psicólogos também. Ficavam só na zoeira, né? E aí, na hora de falar sério, eu não falava sério. E essa era uma crítica que eu tinha. Eu falava, putz, como é que vocês querem combater, né, essa falácia toda que está sendo propagada se vocês ficam só na zoeira? A internet é um mundo cão, né? Todo mundo zoa e ninguém quer saber de falar sério, às vezes. Eu entendo que a psicanálise, né, ela é um trabalho longo que não oferece nenhuma garantia de cura, se é que eu posso chamar de cura, né? E que muitas vezes a pessoa até entende de onde vem. A pergunta é essa mesmo, existe assim uma cura, sabe? Às vezes eu percebo que existem muitas divergências entre uma linha e outra, ou mesmo até entre a psicanálise e a medicina, sabe? Eu acho assim, ó, quando a gente tá falando de cura, a gente tem que tirar esse estigma de paraíso biológico, assim, de que existe um tipo biológico onde existam aquela quantidade de neurotransmissores, isso não é com essa concepção de cura que a gente trabalha, até porque o sintoma para a psicanálise é diferente do sintoma para a medicina, né? O sintoma para a medicina está muito mais atrelado a uma coisa mais biologicista mesmo, a um fato observável. Já para a psicanálise, o sintoma é uma satisfação substituta, né? É uma forma diferente de dar uma vez ali pro sujeito fazer, operar alguma coisa, só que é capenga, além de ser uma coisa capenga, né? Funciona de forma capenga, mas pode ser analisável, porque às vezes a pessoa desenvolve um sintoma que traz prejuízos para ela, mas que isso pode ser curado de alguma maneira, né? Mas o que a gente entende por cura? Fazer um uso melhor desse sintoma. Porque assim, se você desenvolveu um sintoma de inibição social, por exemplo, isso não é totalmente inócuo, não é uma coisa, nossa, tenho que exterminar isso. Não. Talvez o sujeito que desenvolva um sintoma de inibição social seja um sujeito que tenha mais facilidade para focar em ler, em estudar, em escrever. Então, ele pode fazer o uso desse sintoma, né? Ele pode ganhar de outras formas com esse sintoma. Então, nesse sentido, a gente aposta numa cura, numa concepção de cura. Lembrando que a cura para a psicanálise não seria eliminar o sintoma, né? Que essa é a grande crítica que a gente faz à psiquiatria quando ela é feita assim, à torta direito, né? Sai medicando todo mundo, porque a gente está fazendo o quê? O sujeito cria lá um sintoma para desenvolver alguma satisfação substituta, só que aí você vai lá, bota uma medicação que suprime isso. Então, o sintoma, que também é uma forma do sujeito fazer algo com o psiquismo dele, com o pensamento, com as ações, enfim, ele fica suprimido, fica rebaixado. Então, você tem um sujeito dócil, assim, né? Disfuncional nesse sentido. Ô, Jéssica, eu vi um
um artigo faz um bom tempo já, eu vou falar pra você, mas estava discutindo um pouco sobre a tristeza, né? E tinha um pouco essa discussão que você está falando, que uma linha de argumento, né, ela utilizava a própria evolução para justificar a existência da tristeza, né? Então, se a gente carrega há tanto tempo na humanidade esse sentimento, é porque ele, pelo menos em algum momento, ou até hoje, ele é útil para a nossa sociedade. E tinha essa discussão também de algumas pessoas que argumentavam que ok, mas a tristeza pode desencadear rapidamente um quadro de depressão, que tornaria, sei lá, a pessoa disfuncional e tal, então é importante medicar. A discussão era essa, mas dentro de uma linha biológica mesmo. Eu diria que a tristeza hoje em dia não tem muito espaço, né? A gente não tem mais esse tempo de viver uma angústia, né? E é igualmente importante, né? É parte de um processo. Se a gente for pensar no luto, o luto tem um período recheado de tristeza, né? De angústia, de desinvestimento de objeto, mas leva o tempo, né? Cada um vai levar um tempo, 1, 2, 3, 5 anos. Mas isso não tem espaço para você ficar triste, né? Vamos ficando feliz aí, bota um sorriso nessa cara, levanta a poeira da volta por cima, que o tempo urge e a gente tem que produzir. Existe uma obrigatoriedade das pessoas estarem felizes o tempo inteiro, e isso é cobrado, né, atualmente, né? Mas o foda é que a gente não tá feliz, né? A gente tá simulando algo. A gente tá sendo produtivo, né? Feliz não, né? Porque se fosse, beleza. Se a gente tivesse feliz, tá ok. Não tenho tempo pra tristeza. Foda-se, tá ligado? Mas a questão é que não, né? A gente tá simulando uma felicidade e a gente tá se chicoteando, como o cara fala lá na Sociedade do Cansaço, pra ser produtivo e empurrando tudo isso aí pra baixo do tapete, né? Me lembra muito aquela história do palhaço Pagliatti. O cara, ele vai no terapeuta e ele quer uma ajuda porque ele tá se sentindo muito triste, muito mal. E o terapeuta fala pra ele que essa semana tá na cidade o palhaço Pagliatti, pra ele ir lá e dar umas risadas que ele vai se sentir melhor. É um palhaço famoso e tal. Aí, no final, ele olha pro cara e fala, mas eu sou o Pagliatti. Não entendi. O remédio era ele, mas... Ou seja, ele fingia uma felicidade pra alegrar as outras pessoas, mas que ele não sentia. A gente gosta, às vezes, também de falar de cinema e tal, dos estereótipos, né? Dos estereótipos da depressão, dos estereótipos do maluco, tipo o Jack Nicholson no Estranho do Ninho, assim. Você acha, assim, que a cultura de massa, esses produtos culturais, eles dificultam as pessoas a procurarem ajuda? Porque o cara louco no cinema, ele é muito louco. Dependente químico, o cara, tipo, é aquele cara que tá na prostituição ali, sabe, com a seringa enfiada na veia, assim, então a gente só procura ajuda nessas situações. Se você for analisar a maioria dos filmes, seriados, esses personagens famosos da cultura pop, se eles fizessem terapia, provavelmente a história nem existiria, porque... As melhores histórias acontecem quando o ser humano tá no limite, né? Mas eu concordo. Eu acho que rola uma identificação, assim, com essas personagens, né? Com o Coringa mesmo. Muita gente se identificou com o Coringa, pra minha surpresa, mais do que eu imaginava. Eu falei, imagina, o Coringa... Ele é visto como um lunático, mas muita gente gostou muito dele, né? Eu acho que isso também faz um gancho pra gente pensar. É uma teoria que eu tenho, mas eu acho que a gente... Vocês parecem serem jovens também, mas eu acho que o jovem hoje está muito carente de referências. As nossas referências, quem são? São essas personalidades, né? Sei lá, é um músico, um cantor, A gente não tem, né, uma referência. O Martin Luther King, na época dele, os jovens tinham ele como uma referência, né? Quem que tá miando aí? É o gato do Sim, só um segundo, a minha gata tá querendo entrar aqui. Mas assim, com relação aos personagens da cultura pop, você mencionou o Coringa, e foi até engraçado na época que saiu, né? Já era com o Coringa do Heath Ledger, do Cavaleiro das Trevas, sim, que já tem umas páginas meio que de funk, colocando umas páginas de coach, colocando umas frases de motivação no Coringa e tal. Mano, o Coringa nunca quis motivar ninguém.
Aí veio o filme do Joaquin Phoenix, né? Fez um baita sucesso e tal. E aí já vi criança, né? Pré-adolescente, adolescente, tipo, colocando na internet, cuidado comigo, que eu sou como Coringa e tal, não sei o quê. Você vê que eles realmente têm uns ideais pra se inspirar meio deturpados, né? Porque o criador do Coringa, que se eu não me engano é o mesmo criador do Batman, o Bill Finger, ele não criou o Coringa pra ser um exemplo pra ninguém. Na realidade, ele é um personagem, na realidade ele é até um vilão que faz atrocidades, que você pode até pegar uma história, ele é um vilão muito bem construído, né? Eu acho que talvez um dos maiores aí, talvez o melhor. Mas não é alguém pra você se motivar em cima ou querer ser uma pessoa como ele. As pessoas estão meio deturpadas nesse ponto aí. Porque a gente acaba assumindo, assim, uma faceta de herói, assim, nas nossas vidas cotidianas. Tem uma coisa um pouco problemática nisso do herói, né? Eu tava lendo esses dias, porque o herói é aquele que aguenta a porrada, né? Só que nós somos humanos, a gente pode até aguentar umas porradas, mas não é pra sempre que a gente vai aguentar, né? E muitas vezes escuto isso na clínica, né? De um certo heroísmo, não vem dessa maneira, mas é como se dissesse isso: preciso ser o herói, preciso ser o herói da minha vida, ser o herói da minha família. E isso é complicado, né? Porque o herói também é aquela pessoa que esconde muito seus defeitos e tal. Acho que a gente tem que se vulnerabilizar um pouquinho mais. Isso tem uma tradição grega nisso, né? Dos heróis gregos, e a gente estava até comentando outro dia sobre os santos cristãos que sofreram martírio, que foram direto para o céu. Então, assim, dos dois lados, tanto do lado clássico, greco-romano, tem a questão do herói ser, tipo, algo foda que tá na nossa cultura, e do lado cristão também, de suportar o martírio, de, sabe, cada um carrega a sua cruz, Deus dá a cruz conforme... esqueci o ditado agora, mas, tipo... Conforme você aguenta... conforme... Deus dá o frio conforme o cobertor, tem essa também. Mas é verdade, a gente tem esses dois exemplos aí, e a gente acaba criando o mito do homem que tem que aguentar tudo, né? O Léo tava comentando um dos episódios aí, que a gente tava falando do Rock, de um discurso que tem no filme Rock Balboa, fala que não importa quanto mais você apanhe, o que importa é o quanto você aguenta apanhar e continuar lutando e tal, e tal, e tal. Não, cara, às vezes eu quero ficar deitado, eu não quero apanhar mais, não. Às vezes, desistir é uma dádiva. Não, e tô falando sério. Porque às vezes não compensa insistir naquilo. Às vezes aquilo não faz mais sentido, mas você tem aquela cabeça de não desistir e continua. Mas não, às vezes desistir faz bem também, né? Às vezes você desiste e começa uma coisa nova. Sim, recuar é um ato de coragem também. Mas eu acho, mano, que você se ferrar um pouco também é importante, cara. São aprendizados importantes também. Sei lá, talvez vocês estejam falando de limites que as pessoas talvez não consigam aguentar e tal. Mas não sei, você tentar superar, eu acho que, pra mim, acho interessante a ideia. Acho que, assim, esse lance de você ter dificuldade, de se esforçar e superar, isso serve também para mascarar a gente viver numa crise econômica constante, onde você não tem oportunidades para todo mundo, e essa falácia da meritocracia, tá ligado? Então, tipo, vai lá, se esforça, não desiste, no ano que vem vai dar certo, não, mais um pouquinho, não, você desistiu, tá vendo? Ia dar, quem sabe no ano que vem, se fodeu. Eu acho que não é tão simples assim. Às vezes a pessoa tá tentando medicina no 6º ano, quem sabe ela passe no 7º, né? Se isso for do desejo dela, poxa, eu acho que trair o próprio desejo é a coisa mais covarde que pode existir, né? Imagina se a pessoa desiste no 6º e no 7º ela poderia entrar, né? Vai viver amargo porque não fez aquilo que gostaria de ter feito, né? Mas também concordo que esse discurso de trabalhe com o que você ama e você terá a sensação de que não estará trabalhando, ou de trabalhe menos para você ter tempo de lazer. Às vezes a pessoa simplesmente não pode trabalhar menos, né? A pessoa simplesmente não vai trabalhar menos só porque ela trabalha com o que ela ama, né? Tem os dois lados da moeda, assim. Acho que nada é tão binário assim, né? Trabalhe com o que você ama e nunca ame mais nada na vida. Acho que é até por isso que tem o trabalho da Jéssica, que é analisar porque
cada um vai ter uma experiência pessoal com uma coisa, é muito complexo, né? Não tem como falar um limite para isso ou um limite para aquilo, né? Cada um vai ter uma vivência completamente diferente, uma experiência. Vai ter uma pessoa que tá querendo passar porque provavelmente ela tá sendo influenciada pelos pais e realmente não é o que ela quer. Vai ter uma pessoa que o sonho da vida dela é realmente querer passar. Tem muita coisa nesse contexto, né? Ô, Jéssica, antes da gente entrar no Porção, eu queria, assim, sei lá, eu sei que não é simples dar dicas ou qualquer coisa assim, porque é algo muito mais complexo que isso, mas você, como uma profissional da área, se você pudesse tentar falar alguma coisa que possa ajudar as pessoas, não sei, não é simples assim, né? Você não vai dar a resposta a solução da vida da pessoa, mas acho que você me entendeu. Alguma dica, assim, de alguma coisa que possa pelo menos ajudar e tal, nesse momento? Olha só, uma coisa que atravessa muito, né, a clínica. A pessoa se queixa de depressão, de cansaço, tal, e conforme você vai, né, perguntando sobre a vida dela, o que ela faz e tal, você acaba se dando conta de que a pessoa se alimenta muito mal. Então, acho que se alimentar bem é uma boa dica para todo mundo. Acho que vale para todo mundo essa, né? Mas falando sério, eu faço parceria com uma amiga que é nutricionista, chama Amanda Campos. A gente vai fazer um vídeo, uma live, quando o Instagram colaborar, né? Porque tá derrubando todas as lives ultimamente. Mas existem estudos, né? Que falam que a pessoa que tá mal nutrida, ela tem sintomas, assim, de depressão, né? De cansaço, abatimento. Não é só psicológico, né? Pode não ser só psicológico. Acho que isso também falo da minha experiência também, né? Quando eu pude ter essa atenção maior com o que eu estava ingerindo, com os excessos, né? Eu acho que eu pude chegar num bem-estar, assim, um pouco mais, né? Que me ajuda mentalmente falando, me ajuda no cotidiano, enfim. E me coloca numa rotina, né? E o alimento é tão rico, né? Porque o alimento é a nossa primeira fonte de afeto, né? Quando a gente é um neném, assim, um ser inconsciente, uma massa disforme, é o primeiro afeto que a gente recebe, né? Do seio da mãe. Então, acho que é uma dica que é uma boa para todo mundo. Cuidem da alimentação. Gente, vocês estão com fome? Porque eu tô pensando em pedir uma porção de batata com muito cheddar. E é sério, gente, isso é muito sério. Eu tô com muita vontade de comer uma porção de batata com cheddar. Bom, então é essa porção que você não terá, porque a porção aqui é um pouco diferente, infelizmente. Então chegamos ao ponto do nosso programa de hoje, onde nós fazemos indicações relacionadas ao assunto que a gente acabou de discutir. Bom, vamos lá, as indicações de hoje. Quem quer começar? Eu posso começar e eu vou indicar direito para você não cortar a minha indicação de novo. Eu vou indicar O Lado Bom da Vida, um filme com o Bradley Cooper e com a Jennifer Lawrence, no qual ele sai de uma clínica psiquiátrica e daí os dois têm uma relação e é muito doido e, enfim, eu achei o filme legal e eu acabei de pesquisar aqui no Google porque eu não tinha indicação. Se eu não me engano, ela ganhou Oscar por esse filme, a Jennifer Lawrence. Sim, ela ganhou Oscar e, assim, pro filme ficar melhor só faltou o Adam Sandler. A minha indicação é um livro do início do século XX, chama Cartas a um Jovem Poeta. O autor é o Hilke. Não sei se eu tô falando certo o sobrenome dele, mas é um livro de um poeta mais jovem a um poeta mais conhecido e eles conversam um pouco sobre a vida. E é um livro bonito. Bom, galera, a minha indicação de hoje é um episódio específico da série Doctor Who, a série britânica de fantasia e ficção científica, é isso mesmo. É o segundo episódio da 10ª temporada. O nome do episódio é Smile, que é um episódio onde eles chegam em um futuro onde a humanidade ela tem a obrigação de estar feliz e isso acaba causando a morte de muitas pessoas no processo. Não vou contar mais, porque senão eu vou contar o enredo do episódio e ninguém quer tomar spoiler. Então vejam esse episódio de Doctor Who que está disponível na Globoplay. Bom, vou fazer uma indicação aqui de um livro que eu li já umas 3 vezes na vida e sempre que eu leio é um atravessamento diferente,
A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Tem filme também, não sei se vocês já puderam ver, mas é bem interessante. Tem psicanálise, fala de Freud, fala de sonho, fala de acasos. Recomendo. Bom, então é isso, chegamos ao final de mais um Batata Cast, é isso mesmo, nosso 11º episódio. Eu espero que você não tenha surtado ao decorrer desse episódio que você também não surte depois, né? Ouça o episódio de novo, se acalme, pegue dicas no Instagram da Jéssica. Qual é o seu Instagram mesmo, Jéssica? É psi.jessicacador, caçador sem cedilha. É isso mesmo, sigam a Jéssica lá e peguem mais dicas sobre isso. Eu sou o Constan, jornalista e humorista. Agradeço muito vocês terem ouvido até aqui e continuarem nos ouvindo. Muito obrigado e aquele abraço. Até a semana que vem. Valeu, galera. Obrigado por nos acompanhar até aqui. E a gente aqui do Batata Cast, a gente não surtou porque a gente está acompanhado aqui de uma profissional, né? Bruno, Léo e Eric, muito obrigada pelo convite, pela hospitalidade digital. Adorei. Faremos mais vezes. Bom, já que eu fiquei por último, eu queria agradecer em nome do Batata Cast pela sua presença, Jéssica, e pelo conteúdo que você trouxe, foi sensacional. E me despedir dos nossos ouvintes aí com um beijo e não esqueçam de respirar fundo e contar até 10, quantas vezes for necessário. Jéssica, muito obrigado mesmo, viu? Foi um papo muito bom e espero que possamos ter esse papo mais vezes, afinal de contas, a batata precisa entrar no divã com mais frequência. Acompanhada de uma cerveja, né? Porque